Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.3, exercício número 26. Vamos ao enunciado. Determine as derivadas parciais de primeira ordem da função de x e t igual ao arquitangente de x raiz quadrada de t. Bom, para fazer derivadas parciais aí, né? Temos que fazer duas derivadas, uma para x, né? E uma para t. Temos uma função de duas variáveis. Então, vamos fazer a derivada parcial da função f, que é função de x e t, primeiramente parcial em relação a x. Isso, então, vai ser igual. Observando aqui a função, temos uma função composta. Temos a função arquitangente e depois aqui dentro temos a multiplicação entre função x e a função raiz quadrada de t. Como eu vou derivar em relação a x, primeiro eu derivo a função arquitangente, tá? Então, a derivada de arquitangente é 1 sobre 1 mais o x ao quadrado. Nesse caso, o x todo é o que está dentro do parênteses. Então, é x raiz quadrada de t elevado ao quadrado, vezes a derivada da função que está dentro, desse x aqui. Derivada em relação a x, a derivada de x dá 1. Esse raiz de t está multiplicando a função, então esse raiz de t se torna constante e eu copio ali multiplicando. Então, eu vou ter que a derivada parcial da função de x e t parcialmente em relação a x, del f, del x, é igual, em cima vai ficar a raiz de t, fazendo a multiplicação, dividido por 1, mais aqui distribuindo, fica x quadrado, e raiz quadrada de t ao quadrado fica só t, tá? Então, temos aí que essa é a derivada parcial da função em relação a x. Agora, fazendo a derivada parcial da função de x e t em relação a t, a gente vai ter também, vamos usar aí regra da cadeia. Primeiro deriva a função arquitangente, que é 1 sobre 1 mais tudo que está dentro lá do parênteses, x raiz quadrada de t ao quadrado, vezes a derivada do que está lá dentro. Como eu estou derivando em relação a t, esse x se torna constante. Copia. E aí eu vou derivar a raiz quadrada de t. A derivada da raiz quadrada de t é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de t. Fazendo a derivada direta, né? Para quem não lembra, pode escrever raiz quadrada de t como sendo t elevado a meio. Aí a derivada vai ser o quê? Tombo meio, subtrair 1, vai ficar t elevado a menos meio, que desce como t elevado a meio, que é a raiz quadrada de t, e o meio que tombou, tá? Então, simplificando, reescrevendo aí, né? E simplificando o que dá, a derivada parcial da função em relação a t vai ser igual, em cima vai sobrar x, multiplicando todo mundo, embaixo sobra o 2 raiz quadrada de t, que multiplica 1, mais aqui distribuindo, fica x quadrado, raiz quadrada de t ao quadrado, fica t. Essa é a derivada parcial da função em relação a t. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!